Oi pessoal, como estamos? Sou eu aqui, Nanda da Paz, e eu vim hoje falar para vocês de um assunto que é esse, né, que a gente está vendo aí, da guerra. Guerra sempre é um assunto que mexe com a gente, porque vai mexer com as nossas guerras internas, vai mexer com as emoções mais profundas, as emoções negativas, o medo, a insegurança, a dúvida, a incerteza, tudo aquilo que vai trazer para a gente o medo da morte. Que o maior medo que nós temos é o medo da morte, porque a morte é a única coisa incerta que nós temos nessa vida. Na verdade, nós pensamos que é a única coisa incerta, porque é a única coisa certa que nós temos da vida. Nós só não sabemos como nós vamos morrer, nem quando. Mas a certeza da morte, ela é inevitável. No momento que você nasce, você encarnou, nasceu, você vai morrer. Isso é óbvio. Agora, como e quando, ninguém sabe. E aí, tudo que a gente faz nesse tempo de nascimento e morte é sobreviver. É sobreviver até entender que essa sobrevivência, ela traz experiências para a gente se preparar para a morte. E aí as guerras, elas trazem essa incerteza dessa sobrevivência. Ela traz essa certeza da morte, da vulnerabilidade humana, porque nós temos muitas formas de morrer, mas ninguém quer morrer por uma guerra, ninguém quer morrer por estar sendo atacado pela sua própria raça. Nós estamos aqui no planeta para vivermos em comunidade. Mas há milhões de anos que estamos aqui. Milhões, sim. Quando dizem que são mil anos, não. São milhões de anos. Já foi comprovado que humanos viveram na Terra há milhões de anos. Humanos que podem ser humanos estelares, que vêm de outros universos, de outras galáxias, de outros planetas, porém, não são diferentes de nós, porque nós viemos de outros planetas. E no momento que a gente desencarna, nós experimentamos a vida em espírito aqui no plano terrestre ou voltamos para a nossa casa de origem, nosso planeta. Mas o processo de encarnação e desencarnação, quando ainda precisamos manter a nossa consciência nesse véu terrenal da 3D, nós desencarnamos e encarnamos e nos mantemos aqui na Terra. Quando evoluímos, ascendemos, retornamos para um nível de consciência da nossa origem, uma consciência estelar. Isso não significa que nos desvinculamos totalmente da Terra. Não é verdade. Continuamos vinculados à Terra, à humanidade, até que toda a humanidade e a Terra evoluam também, ascendam, que esse processo de ascensão planetária aconteça. Esse foi um acordo. Agora, voltando para a história das guerras. A guerra, ela é inevitável enquanto os seres humanos estiverem com essa mente da ignorância. A ignorância do poder, da posse, do que me pertence deixa de me pertencer. Daquela ignorância do ego, de achar que são maiores uns que os outros, que essa terra me pertence, que esse pedaço de terra me pertence, que essa ideia me pertence,
que essa convicção ela é a verdadeira, que eu guardo a verdade absoluta, então essa sempre foi a grande ignorância da humanidade. E que até agora estamos discutindo sobre o que é do que e o que é verdade e o que não é. O que é de quem e o que é verdade e o que não é verdade. Sabendo que não existe uma única verdade. Todas as verdades chegam a somente um único lugar, a origem de tudo, que a gente pode chamar com muitos nomes, mas é a origem de tudo, que é o grande mistério da nossa existência. Todos buscam a verdade da existência humana, da existência terrenal, da existência do todo. Não basta somente experimentar essa existência. Precisa saber. É o poder da mente, não é o poder do coração. Por isso, nós precisamos ficar muito atentos, porque agora precisamos estar no poder do nosso coração. O nosso cérebro verdadeiro, que é o que está no coração, a nossa essência divina que é conectada com a essência cósmica, com a grande fonte criadora, seja qual for a sua crença, seja qual for a sua religião. Ninguém nega que existe uma fonte criadora, mesmo que você seja uma pessoa que não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita em religiões, não acredita em nada disso, é todo ligado à ciência. A ciência afirma que existe uma fonte criadora, uma fonte de energia que tudo criou. As pessoas que acreditam no algo extrafísico, uma força divina poderosa maior, vai dizer que existe algo além dessa energia que tudo criou, que é uma fonte que criou essa energia. Então é só essa a diferença. Agora, todo o desdobrar disso é que traz tanto sofrimento para a humanidade. Somos os seres racionais que mais nos destruímos. Os seres que dizem irracionais, os animais, eles não se destroem dessa forma. Como somos racionais, como a racionalidade que é gerada pela mente é destrutiva. Primeiro autodestrutiva e depois destrutiva no total. Por que nos destruímos tanto? Porque acreditamos na nossa mente, que foi aquela sementinha do Criador, para ver como seria nós podermos criar, sermos co-criadores com Ele. E o que aconteceu? Não foi um experimento muito bom esse, né? Sermos co-criadores, porque nós já fizemos besteira. Somos ainda crianças que não sabem como se manifestar dentro da existência cósmica. Se somos co-criadores, olha quanta coisa que nós criamos boas, mas quantas coisas ruins. Até mesmo as coisas boas se tornaram coisas ruins, porque nos destruímos, combatemos, guerreamos por causa dessas coisas boas. Descobrimos riquezas maravilhosas de cura, de expansão de consciência, coisas maravilhosas de longevidade, mas até mesmo para estarmos mais próximos uns dos outros, os aviões, os navios, a internet, a tecnologia, mas como isso nos destruiu e nos destrói até hoje. Poder. Tudo posso. Quando tudo posso, acredito que sou Deus. Me coloco na posição da fonte criadora. E somos tão pequenos,
não é? Sabe quando nós percebemos que somos tão pequenos? Quando a Mãe Terra mostra pra gente. Quando a Mãe Terra se movimenta e aí começa a expurgar todo o lixo que a gente coloca nela, quando começa a tremer porque precisa se espreguiçar, né? E vem os vulcões, quando as suas marés começam a se mover, e aí nós não temos poder nenhum sobre essa força, essa grande força que é a nossa Mãe Terra, que nos mantém vivos, mas que também nos destrói, né? Porque ela que nos alimenta, ela que dá todos os recursos que a gente precisa para sobreviver na Terra. Mas também ela tem o direito de se mover e destruir, porque ela está carregando muita coisa no colo, está carregando muita coisa pesada no colo. E quando não é a Mãe Terra, é o Pai Céu, né? O Pai Céu, quando vem com aqueles trovões e relâmpagos e destrói, pega fogo as florestas e meteoritos e cai, faz maior bagunça. Essas são as grandes forças que nós não temos o controle. Podemos ser hiper, super co-criadores inteligentes, mas não controlamos. Agora, o pior de todas é quando a destruição vem pela nossa própria raça, pela nossa própria família, a humanidade. Essa é a mais dolorosa, é a mais triste, porque percebemos a natureza da nossa família humana. Não são eles, somos nós. Nós somos feitos da mesma essência. Não, Nanda, eu não sou como um terrorista. Eu também acho. Eu tive uma visão, um desdobramento uma vez, eu acho que eu já contei aqui em um vídeo, um desdobramento mesmo, que eu era levada para uma nave e nessa nave me colocavam numa esteira rolante. Tem um vídeo aí que eu conto isso. Enquanto os seres que me levaram para a nave, eram os pleiadianos, eles iam me levando numa esteira rolante para me mostrar uma coisa. Quando eu olho assim, eu via uma piscina enorme, como se fosse algo gosmento, um plasma, gosmento. E muita gente ali com aquela gosma até o pescoço de boca aberta, como se estivesse sufocando. Na hora que eu olhei para aquilo, eu fiquei muito angustiada. Aí um pleiadiano coloca a mão nas minhas costas e fala para mim: não se identifique, não se emocione. Esses não têm almas, eles são clones. Eles foram clonados, então eles não têm nenhum sentimento. Eles são seres sem alma. E eles são tão ruins que eles estavam sendo deteriorados naquela goma, ali naquela piscina. E eu vi assim na frente cilindros imensos, imensos os cilindros. Então eles eram desfeitos ali, e aquele teor daquele ser era enviado para dentro desses cilindros enormes. E eles me disseram, eles são tão danosos, a energia deles, que esses cilindros vão ser levados para lugares muito distantes, fora da galáxia, fora desse universo, para não influenciar vibracionalmente mais a Terra. E foi uma experiência muito forte para mim. E eu fiquei com aquilo na cabeça dias quando eu retornei. E quando eu ouvi agora a guerra que está acontecendo
em Israel com os terroristas da Palestina, eu lembrei fortemente desse desdobramento, porque o sentimento que eu tenho é que esses terroristas, eles não têm alma, eles não têm sentimentos, eles são como ciborgues, eles são clones de pessoas que já desencarnaram e que estão no seu processo de expurgo, né, de desenvolvimento espiritual. Mas a vibração deles fez com que eles tivessem a capacidade de criarem clones sem almas. Por isso eles não têm nenhum sentimento. Eu sei que é muito duro ouvir isso, mas o que eu tô falando foi o que eu recebi, eu comprovei, constatei com os meus mentores. Sabem que eu tô retornando, né, a contatar com esses seres de Órion, os pleiadianos e outros. Os seres de Órion sempre me orientaram. E agora eu trouxe essa informação para vocês novamente. E eu espero que vocês compreendam essa dor que nós sentimos, essa dualidade que está no planeta, que precisamos ter muito cuidado com ela, porque isso alimenta a ira, a raiva, a separatividade, alimenta as vibrações mais baixas. Precisamos orar muito para aquela região, para a Europa e para nós mesmos, pedindo equilíbrio e sabedoria, pedindo sabedoria para avaliar toda essa situação com muita sabedoria, para que você não seja um emanador energético de uma energia negativa e aumenta esse gerador de conflitos, de raiva, de guerra. Então precisamos emanar muita compaixão, muito amor, muita compreensão, serenidade. Mesmo que seja difícil, precisamos enviar luz para as pessoas que estão sofrendo, que têm almas, que sentem a dor, que sentem o sofrimento, seja para qual lado for, não importa. O que não podemos é alimentar essa energia, essa vibração de ódio que faz com que a guerra fique mais poderosa. E que esses seres sem alma, eles possam ser retirados do planeta. Que podemos pedir para os nossos irmãos maiores, galácticos, estelares, para que o mundo extrafísico possa fazer alguma coisa. Eles precisam do nosso pedido, da nossa oração, porque eles não têm livre-arbítrio. Nós precisamos pedir para que eles façam alguma coisa e retirem esses seres, esses clones do planeta, porque é como se fosse a última cartada antes de entrarmos na nova era dourada, antes de entrarmos no momento tão prometido da transição planetária, que seria a ascensão planetária. Então, esses seres de energia mais baixa, eles estão desesperados, perdendo a força. Estão utilizando tudo, mas preste atenção, não são mais obsessores, não são. São desdobramentos de nós mesmos, de seres humanos que tinham a energia muito baixa,
Somos como se fosse auto-obsessão, né? A mente muito intoxicada de vibrações negativas. E daí criaram seres sem alma. Não sei se vocês entendem isso. Então vamos pedir para que... É como se fossem formas de pensamento, me veio agora, tá? Uma informação. Como se fossem formas de pensamento materializadas, densificadas. Entendem isso? Porque as formas de pensamento, elas ficam presas, né? Nas paredes, né? Formas de pensamento, e daí às vezes elas se tornam tão densas que podem até criar elementares. E, no caso, podem se criar também clones. Não me pergunte como, eu não sei. Nesse mundo, tudo é possível. Tudo é possível. Mas nós não sabemos ainda nada das infinitas possibilidades da existência humana e da existência universal, da força divina, a força da luz e da força da não-luz. Então, o que temos que fazer é elevar a nossa frequência, elevar a nossa mente, orar, meditar e orar mais, e meditar mais, e meditar mais e orar mais, e vibrar com muita positividade, cuidar muito da sua mente. O que você pensa? O que você está gerando aí? O que você está atraindo? De que você está se alimentando? Qual a energia que você está se alimentando? Então é isso, gente. Cuide da sua mente. Cuide da sua energia. Não alimente o ódio, a raiva, a separação. Não alimente isso. Vibre positivo, mesmo que você não compreenda. Procure não criticar e julgar. Quando você começar a fazer isso, volta para você e fala: calma, eu tenho que entrar na serenidade. Eu tenho que entrar no melhor da minha essência, no amor. Tenho que entrar na compaixão. Eu tenho que entrar numa vibração, entrar na rede positiva. Porque só assim a gente vai conseguir elevar a frequência do planeta. Como na sintonia de rádio, não sintonize com a frequência mais baixa, porque você vai estar auxiliando, alimentando a raiva, o ódio, a guerra. Sintonize com a frequência mais alta. Quanto mais a gente sintonizar na frequência mais alta, mais essa frequência ela fica mais forte para superar essa frequência mais baixa. E daí toda essa experiência ruim, ela vai diluindo. Essas vibrações vão diluindo, perde a força. Lembra, somos co-criadores. Eu falei no início desse vídeo. Somos co-criadores. Cuidado, não cocrie coisas ruins para você, nem para os outros, para nossa humanidade, para nossa terra. Tá bem? Então vamos em frente em oração e meditação. Eu peço realmente que possamos entrar numa força de oração e meditação neste tempo para a evolução de toda a humanidade e que todo o mal seja banido da terra. Assim seja. Amém. Estou aqui para vocês. Tchau, tchau. Espero voltar em breve.